Hoje, o patrocínio master do Vasco chegou a números ridículos para o que significa a marca Vasco. Então, acho que a precificação está muito mal feita. E a precificação tem a ver também com o resultado esportivo, com que qualidade e conteúdo você tem no seu time de futebol. Então, quando nós miramos trazer alguns jogadores de primeira grandeza do mundo, isso já significa um movimento de ressignificação da precificação de determinadas rubricas de receitas, entre elas, mas não somente, o patrocínio master. Eu tenho conversado com um dos nossos grandes parceiros nessa jornada, que é a Entourage Esportes. O seu CEO é o Paul Brighton, que já fez lives comigo, inclusive, confirmando que está dentro do projeto. E a Entourage Esportes, ela é muito mais do que uma empresa de agenciamento de jogadores. Ela é uma empresa de busca de captação de recursos no exterior, através de grandes players que possam oferecer diversas rubricas de receitas para diversas instituições. A Entourage Sport, como por exemplo, foi a empresa que levou a Fly Emirates a ser patrocinador master do Benfica. Então é uma empresa que tem contatos aí com grandes multinacionais do mundo, como a Amazon, como o Uber e outras grandes empresas, né, a Urb, e está nos ajudando nesse sentido. E quando eu coloquei para o Alex, eu não quero mais o Vasco tendo patrocínio master a 3, 4 milhões de reais por ano. É esse o valor hoje, Eleven? Esse é o valor atual, 4 milhões, se não me engano, da BMG. Muito pouco, né? No máximo 5 milhões. Né? Nós estamos falando aí de um patrocínio master que é inferior a 1 milhão de euros. Nossa. E os grandes clubes do mundo, eles recebem 10 milhões de euros de patrocínio. Então é um patrocínio master. Então é um patrocínio muito maior do que o Vasco está se colocando. Então, quando a gente fala de trazer craques, nós queremos colocar com a camisa do Vasco jogadores que fazem com que outros clubes do mundo recebam um patrocínio master 10 vezes maior do que o nosso. E eu coloquei para o Paul. O Paul me perguntou, Leve, qual é a tua meta, então? Eu falei, 10 milhões de euros. Você acha que é possível? E ele me disse, com os jogadores que você está pretendendo, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é possível. Então, nós estamos querendo levar o Vasco para um outro mercado, a disputar um outro tipo de mercado, tanto para ir como para receber. Por exemplo, material esportivo hoje também paga muito pouco para o Vasco. Nós temos cerca de 30 mil peças a 3 milhões. O nosso rival recebe 30, 35 milhões com 100 mil peças. Então, como é que o vascaíno quer realmente competir a ser protagonista no futebol brasileiro novamente, se a gente não elevar os níveis de receita das rubricas? E eu vejo essa captação, essa contratação de grandes craques de uma maneira completamente diferente, como a primeira reação que as pessoas têm, mas está endividado e vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo, claro, porque não dá para ser um time competitivo, protagonista do futebol brasileiro, com uma folha de 3, 4 milhões de reais por ano. Hoje o Vasco não recebe, muito dificilmente o Vasco chega a 220 milhões por ano de receita. Normalmente em torno de 200 milhões de receita. O nosso rival recebe 5 vezes mais. Então, o Bahia projeta 180 milhões para esse ano, Leven. Só para quem está nos assistindo ter uma ideia dos parâmetros do Vasco hoje. Pois é, exatamente. Então, se nós, com todo respeito a esses outros clubes que se organizaram, acho até de uma forma vitoriosa, eu vejo a gestão do Bahia até como um bom exemplo de gestão no futebol, democrática, trabalhando com vários valores, inclusive, que eu entendo que tem muito a ver com a história do Vasco, mas, assim, a gente tem que ter pretensões maiores em termos daquilo que o nosso torcedor já se acostumou em termos de conquistas do que esses outros clubes. Né? Nós realmente temos um lugar ao sol dentro da história do futebol brasileiro e temos que voltar a pensar de uma forma menos tímida. Por que você não paga os salários atrasados? Ele quer que você ajude o Vasco com os salários atrasados, Leve. Rapaz, porque não é meu lugar, né? Eu não estou lá. Né? Se eu estivesse lá agora, essa seria a minha responsabilidade. A minha responsabilidade, eu acho, a gente está trabalhando com other people's money. Né? Eu acho que hoje em dia muita gente lembra do exemplo do Paulo Nobre, por exemplo, no Palmeiras, mas hoje, para resolver o problema do Vasco, seria necessário 5 Paulos Nobres. O futebol mudou muito. Então, o projeto que eu montei para o Vasco, que eu chamo de Somamos, Jorge, que são iniciais de Somos o Maior do Mundo, sim,
ele tem aí diversas rubricas de novos negócios, de novas receitas, e a gente trabalha muito essa questão da marca Vasco ter uma organização diferente do que o clube tem hoje. Então, esse dinheiro que está sendo captado, ele não é um dinheiro que vem de graça, não só em termos das contrapartidas. É claro que se um patrocinador master aceita estampar a marca dele na camisa do Vasco, a contrapartida ali está, mas é mais do que isso. A gente está fazendo grandes parcerias de grandes negócios. E, para isso, esses parceiros e investidores, eles exigem como contrapartida um clube organizado. Pergunta se procede a informação de que ele vai contratar um jogador essa semana ainda. E se vai bancar esse projeto do próprio bolso. E a gente está conversando com vários. Né? Se nós vamos fechar todos, é uma outra história. Mas nós estamos conversando com vários e nós não recebemos... É incrível isso, tá? Nós, até agora, Jorge, não recebemos nenhum não de nenhum representante de atleta que nós conversamos. Nenhum Caramba. Não. Todos estão olhando para o projeto de uma forma assim, caramba, o que está acontecendo na América do Sul? É de verdade que existe um projeto desse na América do Sul? E todos estão ali estudando. Alguns já estão mais, vamos dizer assim, empolgados. Até vazou algum material aí de notícia lá na Itália, não vazou aqui no Brasil, entendeu? Mas nós estamos, sim, trabalhando vários grandes jogadores. Não significa que todos serão fechados, né? Porque a gente tem aí um orçamento para poder trabalhar. Mas nós temos que bloquear esses caras esse ano. Por isso que a gente está conversando agora. Muita gente, mas isso é o momento adequado? Se você quiser trazer um jogador que está jogando na Europa, esse é o momento adequado. Tá. Porque você está se antecipando e planejando de uma maneira a pensar não no calendário brasileiro, mas sim no calendário europeu e nas formas de você conseguir bloqueá-los para que eles aguardem o calendário brasileiro e as eleições para poderem vir jogar no Vasco. Então, nós contratamos, eu paguei do meu próprio bolso a Firma, que é uma empresa, chama Firma mesmo, é uma empresa de Portugal, que é um grande captador de recursos na Europa, que está captando recursos em bancos suíços, em fundos de investimentos americanos. Nós acabamos de contratar, como eu te disse, a Seedorf Group, contratamos a On International também, da Itália, que está fazendo também captação em Abu Dhabi, Dubai e na própria Itália, junto com a Infront. Quanto você já gastou com tudo isso, Leven? Eu gastei 18 mil euros com a On International e Seedorf Group, 150 mil euros com a firma e 80 mil euros com o projeto arquitetônico com a Cernic para São Januário. 248 mil euros, é isso? Eu não sei se eu sou tão bom de matemática assim como você, não. 150 mais 80, 230, 248 mil euros, exatamente. Que beleza, hein? Tá. Mas a verdade, Jorge, é que isso é uma coisa que também muita gente tem solução para o Vasco, mas é solução muito acadêmica, entendeu? Tá. Com todo respeito, eu acho que tem grupos no Vasco excelentes, mas que tem que ter um pouco mais de pragmatismo. Não se faz futebol sem dinheiro, tem que partir dessa premissa. Então, é necessário e essencial que qualquer planejamento tenha uma captação de recursos urgente, de novos negócios. É isso que a gente está desenvolvendo. Na reforma de São Januário, você pretende fazer uma arena ou irá modernizar e ampliar o estádio com as mesmas características e acústicas atual? Bom momento para você falar sobre a ampliação de São Januário. O que você tem de projeto em relação ao estádio do Vasco? A gente está discutindo isso, né? Depois eu vou ver seu Marco, ou você também pode, de repente, buscar informações com o Zé Carlos Maia, que é o diretor do projeto, né? Que é esse engenheiro de primeira mão aí, esse grande projetista. Mas, a princípio, nós vamos ter uma arena, mas respeitando ambientalmente tudo aquilo que é de São Januário, entendeu? Então, nós temos, por exemplo, a questão da fachada será mantida. Eu tive vários debates com vascaínos a respeito disso. Eu sou um cara muito pragmático em termos de buscar recursos, mas eu entendi que era uma questão sensível, que há um tombamento, acho que municipal aí da fachada. Então, nós pretendemos manter a fachada como uma falsa entrada. A entrada provavelmente vai estar um pouco atrás da fachada, trazendo um pouco mais para trás o estádio, para poder harmonizar. E tudo aquilo que for feito em termos de fachada do estádio também vai ter que ser harmonizado culturalmente, né, de forma a arquitetura ser respeitada, para que fique uma coisa harmônica com relação à fachada. O Leven, de 0 a 10, que nota você dá para a administração Alexandre Campelo?
Eu prefiro que, como ele provavelmente é candidato, que o vascaíno avalie. Eu acho que eu prefiro falar de uma coisa boa da administração. Eu acho que a iniciativa do centro de treinamento foi excelente. Foi. Então, eu daria parabéns ao Campelo pela iniciativa do centro de treinamento. Então, são duas perguntas. A primeira, se você teme que, por conta de salários atrasados, existe uma debandada de jogadores no Vasco, e depois, se não dá para antecipar a eleição. Isso vai depender de como administrativamente os jogadores estão engajados com a diretoria, com os profissionais do futebol, com os próprios empresários deles em relação a esse projeto de Vasco que está lá. Juridicamente falando, uma análise meramente jurídica, o risco está aí batendo a porta. Né? Então, isso jamais deveria acontecer num planejamento qualquer de um clube da grandeza do Vasco, porque imagina você perder jogadores do talento como o Andrei, como o Juninho, né, como o Vinícius, como o Thales Magno, como o Marrone, seria um grande prejuízo para o Vasco. Né? Você acha que o clube empresa é uma solução para o Vasco? Eu acho que antes de chegar no clube empresa, nós precisamos ter uma organização de gestão profissional no Vasco. Por exemplo, o Flamengo não virou clube empresa, mas ele tem uma gestão profissional. Ele tem lá uma série de executivos remunerados que não estão ligados só ao futebol, mas a várias áreas de interesse e de importância que são consideradas essenciais na gestão do clube. O nosso projeto busca trazer profissionais do mercado. Nós estamos conversando com Augusto Tanuri, por exemplo, que é um grande CEO de uma empresa chamada Legion Holds, que, entre outras grandes empresas, possui a Editora Abril, para que ele venha compor a nossa equipe de executivos e remunerados. Nós estamos conversando com o Francisco Lopes. Francisco Lopes foi CFO do Barcelona na época, porque muita gente... mas como é que você vai recuperar o Vasco? Parece que é uma coisa que nunca aconteceu em clube de futebol nenhum. Tá. Pasmem, aqueles que olharem um pouquinho para o passado vão entender. Em 2003, o Barcelona era um clube completamente falido, entregue às moscas em termos de finanças, numa situação tão ruim ou pior do que a que o Vasco está hoje. O Francisco foi para lá como CFO e, através da instalação de uma gestão profissional, ele recuperou o Barcelona. Então, o nível de executivo que a gente está conversando é desse. Ele está feliz de vir para cá e ajudar a gente nessa missão executiva, de tornar o Vasco uma potência, como o Barcelona também se transformou em uma potência, depois de ter passado muito maus bocados. Porque em 2003 o Barcelona estava numa situação financeira muito difícil. Teremos atletas portugueses como o Ricardo Quaresma? Gente, eu prefiro só falar quem depois que tiver confirmado, né? Porque se eu falo algum nome agora e esse nome não vem, né? É uma série de sátiras, memes e tudo mais. Estamos trabalhando para trazer jogadores do nível do Quaresma, vamos colocar assim, ou melhores. Mas portugueses pode ter algum? Pode ter algum português, sim. Boa. Levin, você já falou, por exemplo, do Mino Raiola, você falou do Seedorf. Quais outras pessoas relevantes no mundo do futebol já mantiveram contato contigo nesses últimos tempos? Pessoas que a gente conhece, você já citou várias outras pessoas extremamente capazes nas áreas de atuação, né? Mas eu me refiro a essas pessoas do futebol mesmo, que você vai falar e o torcedor mais habituado ao futebol vai reconhecer. Quem mais está associado a você? Com quem mais você trabalha, você trata, você conversa sobre o futuro do Vasco? Nós estamos falando com a Entourage Sport, né, cujo CEO é o Paul Brighton. Nós estamos falando com o Pini Zahavi, que é o empresário que levou o Roman Abramovich para comprar o Chelsea, que levou a compra do Plymouth, que levou o Neymar do Barcelona para o PSG. Né? Então, o Pini Zahavi está em Israel, falei com ele hoje, inclusive, estava conversando com ele sobre goleiro, né, e está ajudando bastante. Goleiro, Goleiro, é. É mesmo? Sim. Nós estávamos conversando hoje com... Você é curioso, hein, cara? Muito, eu adoro. O que eu mais gosto de falar de reforço. Se você for presidente do Vasco, você vai ver o quanto eu vou te amolar atrás de reforços. Porque uma dos meus caminhos aqui é sempre tentar divulgar os reforços antes dos outros, você vai ver. Tá bem, vamos chegar lá. Agora, estou conversando muito com a First Access também, que é uma empresa que tem tudo que é Access, é daquele bilionário inglês, Sim. Né? E ele tem uma empresa de futebol também, né? Então estou conversando bastante com a First Access, cujo diretor é o Oliver Ward, né? Eles são do grupo
Warner International. Estou conversando com o Ludiero Souza, que já foi empresário da irmã do Cristiano Ronaldo, na música, né, no entretenimento. É um cara também que tem sócio do site, do aplicativo Iconic, que possivelmente entrará no Vasco. Estou conversando com o Dennis Angels, que é um brasileiro que foi para os Estados Unidos, para Miami, vendeu um aplicativo de educação à distância para o site UOL por 100 milhões. Tá. Então, é um cara que também está ajudando no desenvolvimento desse social commerce. Então, é muita gente, com esses empresários argentinos, né, que estão trazendo a questão da vinícola. Procede que o Balotelli está praticamente fechado, Leven? Só falta assinar, é isso mesmo? Ai. Vamos passar para a próxima, que depois que assinar alguém, eu falo quem assinou. Mas assim, aí é o faro do repórter, tá? Que está cobrindo e perguntando para dirigente já há bastante tempo. Se não tivesse nada, ele falava, não, é um nome que não faz parte dos... Jorge, o que eu posso te falar é o seguinte, que o Balotelli está empolgado com a ideia de jogar no Vasco. Isso não significa dizer que está fechado. Claro. Está sendo conversado com... O Balotelli é um jogador dos quais a gente está conversando através do Mino Raiola. Tá. Porque o Mino é um empresário dele, de fato, tá? Sim. Você chegou a ter contato com ele já? Não, ainda não, mas eu soube que ele está doido para aprender a dizer vai dar Vasco. Você pode só repetir essa frase, essa última afirmação? Ele está com vontade de dizer vai dar Vasco. Todo mundo que está vendo o projeto, os empresários estão falando vai dar Vasco. As pessoas que estão olhando o projeto, você vê, por exemplo, o Roberto Carlos dessa maneira, espontaneamente falou vai dar Vasco. O Leven pretende contratar jogadores jovens ou só esses mais experientes? Para não dizer jogadores em fim de carreira. Poxa, eu queria um jogador em fim de carreira desse lá na minha lusa. Mas responde aí. Não só você, como o Flamengo, tá? O Flamengo tentou o Balotelli ano passado, não conseguiu. O Flamengo está tentando o Balotelli agora. O Marcos Braz fez uma outra investida, né? E o Balotelli está doido para dizer vai dar Vasco. Então, eu acho que um jogador desse nível, ele chama muita atenção no mercado corporativo, precifica a marca Vasco de uma maneira melhor em várias rubricas de receitas, e tomara que jogadores como esse possam dizer vai dar Vasco. 4 mandatos e 2 cariocas em 12 anos de Eurico. O que você pensa? Pergunta o Ricardo Félix. Cara, eu penso que tudo teve seu momento no futebol brasileiro, né? Nós tivemos aí momentos muito pitorescos com esses cartolas carismáticos, assim, né? Diferentes, né? Como a gente teve aí o presidente da Federação Carioca, o Caixa d'Água, a gente teve o Eurico, e talvez isso tenha funcionado em determinado momento da história do futebol. Só que o futebol hoje, quando você olha para como é jogado o futebol na Inglaterra, por exemplo, nós ficamos muito tímidos em relação ao que o futebol pode ser como negócio, como business. Hoje, para você ser competitivo, nós temos que ter realmente gestão profissional. Não dá mais para ser aquela gestão que nós nos acostumamos a ver em alguns clubes de futebol, não só no Vasco, mas eu acho que o futebol mudou e exige hoje uma governança bastante diferente daquilo que a gente viu há uns 20 ou 30 anos atrás. Hoje o Vasco vive seu pior momento na história do ponto de vista financeiro? Eu acho que o Vasco está numa situação, se não está no pior momento, está próximo de estar. Né? O fato é que, infelizmente, a gente perdeu a mão e se acostumou com um tipo de gestão que é muito dependente de 3 receitas, que adiantamento de algum empréstimo ou de cota de televisão, a venda de talentos prematuramente e alguém que aparece sempre como alguém que empresta dinheiro para o Vasco. O Vasco se acomodou, vamos dizer assim, nessas receitas restritas. Então, isso faz com que a gente esteja vivendo esse ciclo vicioso. Eu acredito que a maneira de romper esse ciclo vicioso é exatamente fazendo o que a gente está propondo. Leven, um sonho que você tem como torcedor do Vasco? Ver o Vasco campeão mundial. Tá. Você teme que as ligações políticas, as relações políticas no Vasco possam te tirar do caminho para presidente? Não. Júlio Brandt pode ser um parceiro seu? Sim. Vocês têm conversado? Vocês têm negociado? Não. Na verdade, do lado dele está muito pior do que do meu lado. Mas está sempre aberto aqui para receber qualquer vascaíno que tenha projeto que queira construir algo positivo para o Vasco. O Flamengo hoje é um modelo para vocês ou não? Em alguns aspectos, sim, em outros não. Tá. Você acha que o Flamengo hoje é imbatível no futebol brasileiro?
De forma alguma. O Vasco, no que vem, certamente vai colocar o Flamengo no lugar dele. Eu gostei. Você pode explicar um pouquinho mais essa antes da gente terminar? Eu acho que o Vasco vai fazer frente ao Flamengo. Tá, e teremos grandes jogos de futebol do nível daquele que tivemos um 4-4, mesmo com o Vasco com um time bem inferior. Imagine um Vasco com um time recheado de craques. Ramon Menezes, o que você achou da opção pela efetivação do Ramon? Excelente ideia e justa. Bruno César, sendo reintegrado. Mas já foi um bom jogador, né? Se ele se cuidar e tentar jogar o futebol que achar o futebol dele mesmo, pode ser bom, né? Agora, eu acho sempre muito complicado as pessoas fazerem acordos que comprometam próximos mandatos. Eu acho isso um pouco irresponsável. Porque o contrato o que se discute é que há uma prorrogação do contrato do Bruno até o fim do campeonato estadual e aí já interfere na próxima gestão. Desse atual elenco, qual é o jogador que você mais gosta? Thales Magno. Tá. O Thales, nessas conversas todas com gente de fora, tem quem pergunte para você sobre o Thales Magno? Muito. E o que você costuma dizer? A minha resposta é não. Eu espero que outros que estejam lá digam não também. Você acha que dá para segurar? Espero que sim, né? Torço para que sim, porque adoraria ver ele no ataque com uma grande estrela mundial. Tá. Para fechar a última. Você falou que teve com o Pini Zahavi conversando hoje, acho, né? Talvez eu tenha me perdido no dia. E sobre um goleiro. Dá uma pista, nacionalidade, só para a gente fechar a live com chave, ó. 3.152 pessoas. Você, de longe, se tornou a segunda live mais popular aqui do canal, só atrás da do André Sanches, presidente do Corinthians. Bateu em mais de 1.000 o Muricy Ramalho, um cara de baita história no futebol, Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Galo, ou seja, foi um baita sucesso. Mas para a gente fechar com chave de ouro, o que você pode dar algumas dicas sobre esse goleiro? Mas se eu falar, você vai descobrir que você é muito bom nisso. Eu prefiro primeiro fechar. Se Deus quiser, essa semana a gente vai falar do primeiro grande craque que aceita ser bloqueado para esperar um Vasco dos Sonhos em 2021. Se não for essa semana, o mais próximo possível. Está em andamento, né? Está se discutindo. No momento, o contrato está com os advogados dele. E acho que, poxa, vamos esperar um pouquinho. Eu te prometo que eu te falo aí no Zap quando acontecer. Mas só para entender, o que é estar bloqueado? Ele tem um contrato com o clube até dezembro e ele deixa de assinar com outro clube, assina um pré-contrato com vocês, é mais ou menos isso? Assina um pré-contrato numa estipulação em favor de terceiro e se compromete nesse contrato que não aceita nenhuma outra sondagem de nenhum clube até o ano que vem.